Um bom dia, irmãos, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos para a segunda parte da mensagem Marta e Maria, né? De uma primeira sexta-feira, nós vamos para a segunda agora. Lembrando que nós lemos em São Lucas, né? São Lucas 10, né? Do 38 a 42. E lembrando que a Marta e a Maria é o tipo das igrejas salvas. Marta e Maria é o tipo das igrejas salvas, né? Uma é a noiva, representada em Maria, e a outra é a virginécia, representada em Marta. Então nós lemos essa escritura e eu quero começar com essa mensagem, o estranho, né? 74. A leitura vai até o 83, mas eu vou ler só essa parte aqui do 74, a parte B. Mas Deus colocou alguns na terra para representá-lo. Deus colocou alguns na terra para representá-lo como um embaixador dele. E aquele embaixador é ordenado por Deus para entrar no grande sobrenatural desconhecido e discernir e trazer as coisas que a mente natural não pode perceber. Achei muito interessante isso aqui, essa parte B. Então, para trazer as coisas que a mente natural não pode discernir, não pode perceber, né? E traz o mistério de Deus, prediz coisas que são, e coisas que foram, e coisas que serão. Que é isto? Deus atrás de peles humanas. Deus atrás de peles humanas. Aí ele mostra a cura do irmão Sam Connelly, que tinha uma pedra imensa no rim, né? E o médico disse para ele: não tem como extrair essa pedra. Doutor, não tem como eu extrair. Não tem como. Não tem como. Eu tenho que te operar amanhã. Eu vou te operar. Só tem uma maneira. É através de operação. Aí ele chegou, foi na casa dele, ligou para o irmão Brana e disse: eu quero que o irmão venha e ore por mim. Eu quero que o irmão venha e ore por mim. Então, na manhã seguinte, ele levou a pedra para o médico. Extraiu a pedra. Ele levou a pedra para o médico. E o médico perguntou: eu não compreendo. O médico disse: eu não compreendo. Como foi que isso aconteceu? E ele disse: eu sou um crente em Deus. E Deus extraiu a pedra para mim. E a tirou de mim. Por quê? Porque ele chamou um representante de Deus para a cura divina. Ele chamou na casa dele
E ele não disse, eu chamei o irmão Brana. Ele não citou o nome irmão Brana. Ele disse, eu sou um crente em Deus. Eu sou um crente em Deus e Deus extraiu a pedra para mim, atirou de mim. Passados 6 meses, ele adoeceu de câncer. De um problema cardíaco, muito sério. 6 meses depois. E o médico disse, leve-o para casa pacificamente ou para o hospital. Aí o Sam disse, eu não quero ir para o hospital. E o médico disse, leve-o para casa e coloque-o numa cama e não mexa com a cabeça, mão, pé por 6 meses. Você não quer? Então, vá para casa então, mas não mexa a cabeça, mão, pé por 6 meses. Você pode morrer a qualquer momento. Aí o irmão Norman telefonou novamente para um embaixador. E o embaixador foi lá na casa do irmão, orou, e o Senhor falou. E na manhã seguinte, Sam desceu até o consultório do médico, com as pernas de suas calças arregaçadas, ficou de pé diante do médico e disse, olhe para mim, doutor. E o médico lhe tirou o cardiograma e ele disse, eu não compreendo isto. E o médico disse, volte a trabalhar. E o médico perguntou, a que igreja você pertence? Ele disse, eu não pertenço a nenhuma delas. Ele disse, você não pode ser um cristão sem pertencer a essas denominações. Você tem que estar. Então, irmão Brana ilustra isso. Ele ilustra isso como um representante. Agora, nós sabemos que Deus, escondido em pele humana, Deus é uma variedade, né? É uma variedade infinita. Mas, e Deus escolheu alguns para que pudessem entrar no sobrenatural e trazer as coisas sobrenaturais para que as mentes naturais possam entender essas coisas, né? A nossa leitura vai ser onde paramos, né? Tiago 2, né? Tiago capítulo 2. Ó Deus, nós estamos próximos do dia 7 de setembro, o dia da independência, e uma grande parte de nossa nação irá para as ruas em nome da independência, da liberdade. Liberdade para falar, para expressar, liberdade para xingar, liberdade para chamar palavrões, ofender, mas liberdade também para orar, para pregar, para cantar, inclusive o próprio hino de nossa nação. Liberdade para pôr a bandeira, porque assim como o irmão Brana foi um genuíno americano, nós somos genuínos brasileiros. Nós somos genuínos brasileiros. Aqui na terra, nascemos aqui e fazemos parte dessa nação. Então, tudo que diz respeito à nossa nação, diz respeito a nós. E no espiritual, nós somos, ó Deus, nós somos cidadãos, concidadãos, cidadãos celestiais. Então, tudo que diz respeito ao céu também nos interessa, de respeito a nós. Então, nós te agradecemos e rogamos que o Senhor Jesus continue a nos ajudar neste momento e a gente possa, ó Deus,
nosso entendimento seja aberto, mais e mais a gente tenha mais luz para conhecer, para ter um entendimento melhor sobre os dias que nós estamos vivendo. Abençoe a nossa congregação, abençoe teus filhos que não puderam vir, alguns por motivo de doença, outros por motivo de trabalho, outros até mesmo por fraqueza mesmo. Estão fracos, estão perdendo a visão, perderam a visão do que representa para um eleito a escola dominical. E de alguma forma estão fracos. Amanhã pode ser eu, porque nós estamos numa grande luta, numa grande batalha, e isso há uma atmosfera muito pesada mesmo, espiritual, e nós estamos em desvantagem numérica. Estamos em desvantagem numérica, porém, cremos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pedimos tuas bênçãos a todos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos ler aqui, irmãos, onde nós paramos. Aqui em Tiago, capítulo de número 2 e o versículo 14. Vamos fazer uma leitura alternada. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Ou a irmã estiverem nus, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém. Tiago mostrando. Agora vamos para... Então, a Maria, o tipo da noiva eleita, e a Marta, o tipo da virginécia. E a Marta, você vai encontrar São Lucas 10, versículo 38 a 42, né? Então, Deus está escondido através de pele humana, de homem. Nós vamos dar uma olhada na residência de Marta, de Maria, e vamos ver um pouco sobre o comportamento delas, a mensagem de Jesus para cada uma delas e a visão que cada uma delas manifestou ali. Mas antes, eu gostaria de colocar isso aqui, baseado na mensagem O Estranho. O Estranho. A Maria sempre será o estranho. Interessante que depois do culto de sexta,
eu fui ouvir um pregador e ele fez menção de Maria, Maria como preguiçosa, o que eu tinha dito aqui, né? Maria ficou conhecida como uma mulher preguiçosa, não gostava de cuidar da casa e essas coisas. Taxaram isso nela, né? Taxaram, os próprios pregadores taxaram isso nela, porque ela ficou sentada ouvindo Jesus falar. Então, a Maria, ela sempre será o estranho. Ela sempre será o estranho, a Maria. Então, se você se sente representado na Maria, ou a Maria te representa, você sempre será o estranho. Porque a Maria, ela é o espiritual. E se você observar, isso é desde o princípio, desde o livro Semente, Gênesis. Abel era uma Maria. E em Gênesis capítulo 4, até então, não se falava da Marta. Porque no natural, a Marta é a mais velha. Mas no espiritual, a Maria é a mais velha. A Maria é a mais velha. Porque a Maria fala dos eleitos, dos predestinados, da noiva de Cristo. E interessante que eu fiquei meditando que se a Maria é a mais velha espiritual, então ela é maior. É maior. E a Marta estava em Maria. A Marta estava em Maria, no espiritual. Quer dizer, aquela igreja estava dentro da outra igreja. Então, tentando ir naquele lugar sobrenatural para podermos ver um pouquinho aqui, essa segunda parte. E depois você vai vendo que aquilo vai evoluindo. Aquilo vai evoluindo, vai se multiplicando, e aí depois surge a Marta. Depois surge a Marta, né? Mas primeiro a Maria. Então veja como isso, dificilmente nós vamos chegar aonde eu quero, mas pelo menos aqui. O capítulo 4 de Gênesis, versículo 1. Vamos pensar aqui no Abel como a Maria, né? Como um tipo do eleito, do predestinado. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E houve mais a seu irmão Abel, e teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Ele atentou, ele recebeu, né? Mas observe isso aqui. Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante.
E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então vamos pensando aqui na Marta em Maria, ou seja, Abel. Porque observe que a Marta, ela não é uma semente caimita. Ela não é uma semente caimita. Veja bem isso aí. E também a Marta, ela não persegue Maria. Ela não persegue Maria. Mas ela tenta impor a visão dela para Maria. E ela foi até Jesus, veja para quem ela foi. Foi até Jesus e disse para Jesus: Senhor, não se te dá conta que só eu trabalho? E a Maria fica aí assentada, lhe ouvindo? E Jesus respondeu: Marta, Marta, estás muito afadigada. Há uma boa parte, Maria escolheu a boa parte. Então, mas aqui a gente começa a ver. Aí vai se desenvolver isso aqui. Porque, claro, começou com um casal. Deste casal veio 2 meninos, né? Do casal veio 2 meninos. Aliás, da mulher, né? Veio um menino de cada. Veio um do serpente e o outro de Adão. E aí, então, desse casal começou a multiplicar, a se multiplicar, né? Os moradores sobre a face da terra. Mas veja que isso aí vai multiplicando, até para o quadro ir se completando. Aí você diz, mas o assunto não é sobre as 2 igrejas salvas? É sobre as 2 igrejas salvas. Mas todas as coisas começam no livro semente, que é Gênesis. Tudo começou lá. Então, através da multiplicação, veio a evolução. As coisas evoluíram até para o quadro completo. Quando a gente chega em Gênesis 37, vamos ver agora Gênesis 37. Nós encontramos a história de José sendo vendido pelos seus irmãos. Todos filhos de Abraão. Agora eu vou dar uma paradinha e nós vamos ler o versículo 1 até o 3. E eu vou dar uma paradinha e comentar um pouco sobre a poligamia. Porque a poligamia, ela foi o plano B de Deus. Ela foi o plano B. O plano A seria sem queda, né? Não havendo queda, toda a criação. No original é só um casal, só o macho e fêmea. Depois da queda, aí veio o plano B, que foi a introdução da poligamia. Agora, uma galinha, o galo para várias galinhas. Um patarrão para várias patas. Um boi para várias vacas. Aí veio o plano B, que é a poligamia. E isso mudou tudo. Desde os peixes, tudo mudou. Porque veio o plano B. Porque o plano A, ele viria
pela voz de seus filhos, como ele virá agora, nesses dias, pela voz dos seus filhos, de Maria. Não é os filhos de Maria, mas de Maria, da eleita. Só que os filhos caíram e a ponte foi queimada, foi derribada. E eles foram expulsos, eles caíram da condição original. Aí então veio a poligamia. E isso reflete assim uma coisa, isso reflete de uma maneira bem clara mesmo no espiritual. Agora veja, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Então ele estava com seus irmãos, eles eram filhos do seu pai, todos eram filhos de Jacó, mas de mulheres diferentes, por causa da poligamia. E isso vai, quando você vai estudando aquilo, a natureza, que o Mombrana diz que ninguém pode vencer a natureza, aí você vai chegar na oliveira, nos galhos que são enxertados, e aí você vai chegando naquele broto original, você vai chegar naquela árvore cítrica que o Mombrana encontrou na fazenda daquele irmão, e ela produzindo vários tipos de frutas, uma variedade de frutas, laranja, tangerina, toranja, lima, frutas cítricas. Isso tudo vai dando para a gente ter uma noção dessa poligamia no espiritual. Então, agora também tinha o segmento do original. Não poderia vir todos não poderiam vir só de Jacó e uma esposa, tinha que vir de várias, porque aquilo era o plano B, era a poligamia. Agora, bem entendido, elas não podiam ter outro marido. As mulheres não podiam ter outro marido, mas ele, o macho, podia ter várias mulheres. E essa era a poligamia. Sendo assim, cada um filho, ele mesmo eles sendo irmãos, eles trariam um ensinamento de suas mães. Eles trariam aquilo. E ali ia dar diferença. Porque se a mãe fosse uma genuína eleita, então é claro que ela traria daria um diferenciado nos filhos. E então José, que vinha da linha original, do galho original, e isso também já se manifestaria a eleição nisso aí também, no natural, uma separação. E José, e então ele estava com os irmãos, pastoreando com os irmãos dele. Veja que quadro a gente vê hoje, né? José estava pastoreando, as ovelhas eram do pai dele,
As ovelhas eram dos pais deles, do pai, né? Mas de mulheres diferentes, eram irmãos por parte de pai. Então, as mulheres de seu pai. E uma coisa interessante aqui, José aqui fazia, mesmo jovem, né? Ele desenvolvia o ministério de diácono. A gente vê aqui ele ministrando, manifestando-se nele o ministério de diácono, porque na Bíblia diz: e José trazia uma má fama deles, dos seus irmãos, a seu pai. Então, José era os olhos de Jacó. Como todo genuíno diácono é os olhos do pastor. Ele convive no meio dos irmãos, mas ele não encobre mal feito dos irmãos para o pastor. Entendem isso? Ele não faz isso. Ele é idôneo. O ofício do diácono é semelhante ao ofício do pastor. Ele não tem amigos, ele não tem mulher, ele não tem irmão, não tem irmã, não tem parente, não tem nada. O ofício não tem. Então ele fazia isso. E só que, claro, aí vão taxar logo que ele era um mexeriqueiro, um fuxiqueiro, e esses nomes aí nojentos que eles dão, mas tem o original dessas coisas. Existe o original disso, as coisas de Deus nisso aqui. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Aí vê, e Israel amava a José. Ele amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Isso está falando da natureza, né, do cordeiro. As 7 cores. Ele fez uma túnica sobre a perfeição, que fala da perfeição. Então, Israel amava a José. Ele amava José. Por quê? Porque José não mentia. José não fazia política no meio dos irmãos. José era espiritual. E ele trazia as coisas da maneira que acontecia. Vamos ver aqui. E José aqui é a Maria, amada do seu pai e de seu esposo, seu noivo. José é a Maria aqui. Veja a evolução que já deu. Agora aqui nós já podemos ver a Marta e já podemos ver a Maria. Foi se multiplicando, aí tinha que ter a poligamia, tinha que ter o ensinamento diferenciado, e aí Deus fazer sua escolha, como ele fez lá, ele escolheu Abel. Enquanto Abel estava vivo, o nome do Senhor era invocado. Depois Abel foi morto. Aí então, depois Deus deu outro filho no seu lugar, Sete, e a Bíblia diz: e o nome do Senhor voltou a ser invocado. Então nós vamos aqui pulando, porque o tempo é escasso, né? Mas a gente vai pulando aqui nas Escrituras. Então chegamos até o versículo 3.
que é quando Israel... Eu acho muito interessante isso. Vocês perceberam que começa com Jacó, no versículo 1, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai. Onde seu pai pisou, ele pisou. Né? Mas agora, quando se fala do filho, do pai de José, já não é Jacó, é Israel. É Israel. Versículo 3. Então, Israel amava mais a José do que os outros. Só que José não tinha culpa. José não tinha culpa disso. José nasceu. A Maria nasce Maria. O eleito nasce eleito. O espiritual, ele nasce espiritual. Ele não tem culpa de ser espiritual, de Deus falar com ele. Está na minha mente a questão do maior, o menor servindo o maior. Todo tempo está na minha mente isso. Qualquer disso vai passar para o caderno. No versículo 4 diz assim: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Não tinha como, porque eles sabiam que Deus falava com ele. Eles sabiam que ele era espiritual. Consequentemente, eles sabiam que ele era maior do que eles, mesmo não querendo ser maior. Então veja, eles não conseguiam, não podiam falar com ele pacificamente. E para agravar mais, Deus começou a falar com esse menino através de sonhos. E aí começou a manifestar nele também o ofício de profeta. Então, eu fiquei pensando, né? Se te pensa, por que Deus não deu o sonho para o pai deles? Porque Deus colocou o José num problema desse tão grande. E ele não podia ficar calado. Versículo 5. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. Quanto mais Deus falava através de José, mais aborrecia os seus irmãos. Volto a dizer, você tem que não fugir da linha do pensamento. Esses irmãos são salvos, mas é a Marta. Veja a loucura que eles fizeram. E veja o problema que eles entraram por fazer essa loucura. Mas lá no fim da estrada eles se arrependem, choram. E há aquela confraternização de família. A verdadeira confraternização de família. E eles abraçados, chorando, arrependidos de terem vendido seu irmão, pelo simples fato dele ser espiritual. Pelo simples fato de Deus falar com ele. Está dando para ver a diferença da Marta e da Maria? Veja a loucura que eles fizeram aqui. Então, no versículo 6 diz: e disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo,
E eis que o molho se levantava, o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho, se curvavam. Então disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? A Maria vai reinar sobre Marta? Ela vai reinar. Não tem nada que impeça isso. A Maria vai ser rainha. Está escrito nos anais das Escrituras, no tempo. Maria será a esposa. Mas eles não queriam aceitar isso. Eles não aceitavam isso aí. Eles não queriam. Eles não criam. Podia José falar o que ele viesse falar, mas eles não criam. A Marta não crê no que Maria diz. A Marta tem dificuldade. Que volto a dizer, a Marta ama o Senhor. A Marta serve o Senhor. Só que ela tem uma visão de servir a Deus, de servir a Jesus. E Jesus disse, e Jesus rejeitou aquilo. Ou seja, não era a parte principal. Então ela tinha aquela visão: se eu fizer um bom feijão, se eu der uma roupa, se eu der um peixe, se eu der uma farinha, se eu der isso, se eu der aquilo, se eu levar um presentinho, então eu estou servindo a Jesus. Está servindo a Jesus. Mas isso não vai dar fé de arrebatamento. Não vai ser reconhecido naquele dia. E interessante que Maria também faz as obras. Maria também dá um pouquinho de farinha. Maria também dá uma oferta. Maria também dá um sapato. Maria também dá uma meia. Maria também visita o doente. Maria faz essas coisas, só que ela faz segundo a palavra. Primeiro a palavra. Ela se preocupa muito com a palavra. Ela quer fazer tudo de acordo com a palavra. Já a Marta não. A Marta ela faz, ela como nós lemos na Escritura, ela está distraída. Ela está distraída em construções, em tanta coisa, né? Ela está distraída. E Jesus lá vendo ela fazer aquilo tudo lá. Aí, como se isso não bastasse, Deus pôs José em mais dificuldade ainda. Ele deu outro sonho. Eu vou voltar a falar mais, eu vou ampliar mais essa visão. Ele deu primeiro aquela visão que os irmãos iriam se curvar. Aí depois ele veio e ampliou a visão e disse: não só os irmãos, mas o pai e a mãe também. Versículo 9: e sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que sonhaste? Ô estranho, tu és um estranho. Que sonho é esse, rapaz? Que sonhaste? Aleluia.
porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Seu pai seu pai era profeta, era ele espiritual, ele tinha tido um encontro com Deus. Então tem coisas que é melhor guardar no coração e ver as coisas acontecerem. Se for de Deus, aquilo vai e acontece. Se não for de Deus, então é melhor esquecer. Deixe que a própria palavra interprete a própria palavra. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai. E continuavam a ser pastores, né? Eles eram pastores. E o rebanho era de seu pai. Irmão, isso aqui é muito severo, isso aqui. Aqui vem aquela questão, né? A gente achar que só o nosso grupo é eleito. Por causa do comportamento daquele ministro, daquele sacerdote, daquela pessoa lá. Então a gente achar que nós somos, como disse a esfera, né? Nós somos os únicos. Mas Deus também, o seu pai tinha rebanho nas mãos desses irmãos. Tem filho de Deus nas mãos, sendo cuidado por Marta. Então seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José. Chamou o diácono. Disse, eu vou usar o ofício de diácono novamente no meu filho. Vem cá. Venha cá, José. Ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Vá lá, dê uma olhada, vê como estão os teus irmãos, como é que eles estão, e dá uma olhada para ver como é que está o rebanho, que eu entreguei a eles para eles cuidarem. E traze-me resposta. Ele sabia que José não ia acrescentar nada, mas também José não ia retirar nada. Ia ser exatamente o que veio um irmão fazer um papel de diácono para mim e falou de um outro irmão. E o que aconteceu com outro irmão, tinha encontrado um amigo desse irmão, trouxe notícia. E eu ouvi, depois me veio aquilo, né? Diga a ele, para ele não dizer para nenhum irmão, nem para a mulher dele isso. É só para ele trazer a notícia, os olhos, ele viu, ele ouviu, mas não é para ele ir dentro da congregação e estar falando o que aconteceu. Vai e diga isso a ele. José falava para o pai dele. José não ia lá com a mãe dele, mamãe, esse aqui. Para a mamãe dele ficar atualizada, né? E ele não ia lá com as irmãs dele e com os outros para falar, para ficar atualizado, ligado. Ele contava para o pai dele, que era o dono do rebanho, era o proprietário legal do rebanho. Ele falava para ele, ele não ficava com conversinha
Até porque José era tipo de Cristo, né? E ele era espiritual. Então, ele mandou que ele fizesse isso. Ele estava autorizado. E Deus pôs na terra alguns para representá-lo. Deus sendo representado no seu servo, irmão Brana, porque cura divina, porque Deus é curador. Deus tem representante, Deus é pastor, Ele é o pastor. Ele é o consolador. Ele é tudo. Deus se esconde em pele humana e vai lá. E autoriza e envia. E vai chegar lá no dia certo, na hora certa, no tempo certo, porque Deus conhece tudo. E Deus fala com seus filhos. Basta que esteja no corpo dele, né? Então aqui vai um jovem de 17 anos com uma missão dada pelo seu pai. Vê como estão teus irmãos, como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram de longe. Lá vinha o rapaz de 17 anos, espiritual, que Deus falava com ele, comissionado pelo seu pai para procurá-los, para saber o estado deles, também das ovelhas. E eles os veio de longe. E antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. Veja até que ponto a Marta pode ir. Até conspirar. Disseram-lhe uns aos outros: eis, lá vem o sonhador mor. Lá vem o espiritual. Lá vem o homem de Deus, lá vem a mulher de Deus ali. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será de seus sonhos. Mas aí observe que na Marta ela tem a palavra também que ela ouviu. Na palavra está dizendo: não matarás. Não matarás. E alguém lá dentro, de dentro da congregação, enquanto eles estavam conspirando, os mais exaltados, né? Os mais exaltados estavam conspirando contra a Maria. Aí o José, aí lá vem uma pessoa sensata no meio deles, dando-lhes o conselho. E ouvindo o Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramareis o sangue. Lançai-o nesta cova que está no deserto, e lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica
e a túnica de várias cores que trazia. Então, veja, eles expuseram uma nudez do irmão deles. E não tem jeito. A Maria, vão expor a nudez dela. Aí o que eles fizeram? Venderam para Ismael, que era um outro também filho de Abraão. Ficou tudo entre os parentes. Ele vendeu para outro, mas não era filho da mesma mãe. Eles venderam para os ismaelitas. E os ismaelitas faziam negócio no Egito. Os ismaelitas, esse filho de Abraão com Agar, eles tinham negócios com denominação, com o Egito. Aí eles pegaram e venderam, viram a oportunidade de ganhar um dinheirinho ali. E eles lhe venderam, depois assentaram-se a comer pão, levantaram seus olhos, sabe, satisfeito, né, naquele dia. Conseguimos nos livrar do espiritual. Nós vendemos o espiritual. Nós o mandamos lá para o Egito. Vamos dizer, eu já estava cansado de ouvir aquelas palestras, aqueles sonhos dele lá. Eu não queria mais ouvir aquilo. Tudo dele tinha que ser certinho, tinha que ser tudo ponto no ponto, aquele negócio todo. Pronto, agora acabou. Comeram pão, fizeram um companheirismo lá. Meu Deus, como isso vive hoje. Como essa escritura está viva hoje, acontecendo as mesmas coisas. O jeito que fizeram lá, fazem aqui. A mesma coisa. Por isso eu creio muito na palavra. Infelizmente o tempo esgotou, né? Depois assentaram-se a comer pão, levantaram seus olhos, olharam, e eis que uma companhia de ismaelita. Oh, lá vem um parente nosso ali, lá vem um irmão. Era irmão também, né? Igual eles. Filhos do mesmo pai, porém de uma escrava. Lá vem eles, bons de negócio, bons de ter lucro nas coisas. E eles vinham de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamos e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram e venderam a José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. E Egito foi salva por causa da presença de José. E o mundo ali daquele dia foi salvo por causa da presença de José. E Jacó e todas as almas ali, filhos de Abraão, foram salvas por causa da presença de José. Porque ali se manifestou outra coisa que está em Jesus Cristo: prosperidade. Onde ele chegava, ele prosperava. E o Mombrana diz que a prosperidade, parágrafo 20 da mensagem O Estranho, a real prosperidade não é quando você tem o seu cartão em dia, não é quando você tem dinheiro no banco, você tem uma reserva para a sua velhice, não é quando você já tem casa própria, já tem veículo próprio, essas coisas todas. Isso não é prosperidade, não é a real prosperidade. A real prosperidade
Parágrafo 20, o estranho. Diz, é quando nós ouvimos a palavra e aplicamos em nossas vidas. Aí você vai ser próspero. Você vai ter uma esposa frutífera, você vai ter saúde, você vai ter uma boa família, você vai ter tudo. Prosperidade, a prosperidade é essa. E nem todas as vezes que você recua quer dizer que você perdeu a guerra. Nem todo recuo significa perda de guerra. Você pode perder até uma batalha, mas a guerra, a batalha final não. A batalha final nós não vamos perder, porque fazemos parte de um exército invencível. Aleluia! Que coisa, irmãos, que coisa! Deus não pode operar no nosso meio por causa do conhecimento. O conhecimento impede. Muitas vezes ele é uma pedra para que Deus trate com você. Eu conheço o irmão. Eu conheço a irmã. E sempre tem um negocinho, né? Conhecimento, ele faz isso aí. Impede de Deus fazer as coisas. Impede de Deus. E isso deixou até Jesus, pasme, até Jesus ficou numa situação assim. Em São Marcos 4, né? Perdão, São Marcos 6. E Jesus lhes dizia, aí vem o conhecimento. E partindo dali chegou à sua pátria. Versículo 1. E os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como é que ele sabe essas coisas? Como é que ele prega coisas e depois vai acontecer? Como é que ele discerne pensamentos e intenções do coração? Quem diz isso para ele? Quem é que está revelando o oculto do meu coração? Quem é que está revelando os meus pensamentos? Ora, é Deus, só Ele conhece essas coisas. Mas o conhecimento disse, não tem como. Se admiravam, dizendo, de onde vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Aí veio o conhecimento. Não é este o carpinteiro? Não é este filho de Maria? E irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Observe o versículo 4. E Jesus lhe dizia, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Por quê? Por causa do conhecimento. Quem mais convive? Quem mais que sabe as coisas? E veja, e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado. Jesus se admirou da incredulidade deles. E estava admirado da incredulidade deles. Bom, agora que Deus nos abençoe, terminou o tempo aqui. Chegamos, vamos parar na porta do lado de fora da casa de Marta e de Maria. Se Deus permitir, se não for necessário, é que é para a gente poder entrar, sentar lá no sofá da casa de Marta, de Maria e ver, conhecê-las um pouco no tempo de crise. Você conhece as pessoas no tempo de crise,
Tem que haver crise para poder conhecê-las. Nem todas as vezes que as coisas vão bem, significa que Deus está te abençoando. E nem todas as vezes que as coisas vão mal, significa que Deus está te reprovando. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por este momento. Foi entregue a segunda parte da mensagem que o Senhor me deu quarta-feira, após a saída. Dentro do carro, teu Espírito começou a citar as Escrituras no meu coração. Eu somente fui lê-las para expressar isso aqui. Eu sei que o Senhor cuida da Maria, assim como o Senhor cuida da Marta. Continue conosco e dê-nos um retorno abençoado. Por nós te pedimos tuas bênçãos. Dê-nos uma ceia abençoada logo mais lá e cuida de nós. Te pedimos tuas bênçãos em teu nome. Um bom dia a todos. E Deus abençoe a todos. Deus abençoe a Maria. Que Deus abençoe a Marta. Eu sei que elas são abençoadas.